Capítulo 31. Porque os fins sempre geram começos. Falando do começo, apenas 20% dos espermatozoides possuem o que se considera um formato decente. Alguns têm duas cabeças, 90% morrem na primeira meia hora e, inicialmente, o organismo da sua mãe acha que a contribuição do seu pai é um tipo de intruso. O sistema imunológico dela entra em alerta máximo porque a contribuição do seu pai parece estranha e, em seguida, procura destruí-la com ácido mortífero. Para que fique claro, a princípio, o organismo de sua mãe tentou exterminar a parte de você que veio do seu pai. A complexidade é impressionante. O organismo de sua mãe possui sistemas para identificar possíveis ameaças à saúde dela e esses sistemas são bastante eficientes na capacidade de destruir as ameaças. No entanto, nesses sistemas eficientes também há uma capacidade de identificar que a primeira avaliação estava incorreta e que a ameaça percebida era na verdade um mensageiro de uma nova vida. Sua vida se tornou bastante complexa com o tempo, certo? Contas a pagar, estresse, relacionamentos e tentativas de descobrir o que você veio fazer aqui, esforço para criar um filho, para se entender melhor, para fazer a coisa certa em situações difíceis. No entanto, as complicações em sua vida começaram muito antes de você chegar aqui. Você estava nadando em complexidade, avaliações erradas e ambiguidade desde o início. Literalmente, depois de ter sobrevivido àquele quase extermínio, o espermatozoide teve que viajar. Se a contribuição de seu pai fosse extrapolada para o tamanho de um ser humano, teria que alcançar um destino a mais de 300 quilômetros de distância. Muito rápido. De imediato, o espermatozoide teve que atravessar o colo do útero, que possui canais intermináveis que dão em lugar nenhum, como se subisse uma escada de muitos quilômetros de altura para descobrir que ela não está encostada em nada. Nesse momento, é tarde demais para dar meia volta, descer a escada para subir outra e descobrir. Bom, você entendeu. Cerca de 99% dos espermatozoides nunca passam do colo do útero. Então, vem o útero, que é como uma vasta planície aberta. Em escala humana, tem mais de 3 km de comprimento e pouco menos de 1 km de largura. O espermatozoide precisa encontrar uma abertura específica, que possui cerca de 2 cabeças de largura. Nesse momento, algo como 1000 espermatozoides estão morrendo a cada batimento cardíaco. E então o espermatozoide encontra os leucócitos pela primeira vez. A palavra leucócito parece o nome de alguma seita religiosa obscura, mas não estamos falando de seitas. Os leucócitos são glóbulos brancos que protegem o organismo da sua mãe, caçando invasores estrangeiros. Eles se movem em bandos e são maiores do que os espermatozoides. Depois que os leucócitos capturam os espermatozoides, eles os decapitam. É isso mesmo. E então, finalmente, se o espermatozoide sobreviver, e, já que estamos falando sobre você, quer dizer que o espermatozoide de fato sobreviveu, vai chegar às trompas de Falópio, onde, para conseguir entrar, tem que exibir o que pode ser descrito melhor como capacidade de natação adequada. É como uma prova ou uma entrevista de emprego. O organismo de sua mãe teve que determinar se a contribuição de seu pai apresentou os movimentos certos. Eu sei, estou pensando a mesma coisa. Essa é a descrição de fatos de um processo conhecido e verificado, que acontece o tempo todo e em todo o mundo, e vem acontecendo há dezenas de milhares de anos, mas é quase impossível não interpretá-lo em outro nível. Glóbulos brancos, colo do útero, movimento, atrito e sistemas projetados para proteger e preservar. E, depois, em algum lugar no organismo de sua mãe, houve um processo biológico, químico e fisiológico, que avaliou o movimento do espermatozoide, se era bom o suficiente ou não. Alguma coisa da descrição desse processo específico estranhamente soa como, bem, sua mãe e seu pai. Humanos. Ela avaliou seus movimentos em algum momento, não foi? Não apenas células e substâncias químicas, mas... o quê? Coração? Alma? Mente? Personalidade? Caráter? Compatibilidade? E então, no final, depois de toda aquela viagem, todos aqueles ácidos, bandos e distâncias, e contra todas as probabilidades, o espermatozoide chega perto do óvulo dela. Um pouco a respeito desse óvulo. Sua mãe começou com um número entre 1 milhão e 2 milhões de óvulos. No momento em que ela e seu pai se uniram, ela tinha cerca de 1000. E o óvulo aparece por poucos dias do mês.
Precisamos fazer uma interrupção aqui e registrar que o ciclo mensal de liberação do óvulo dela foi influenciado, como o de todas as mulheres em todos os lugares desde sempre, pelos movimentos sequenciais e inabalavelmente regulares da Lua. A Lua. Vou digitar a palavra de novo por pura admiração pela estranheza inesperada desse relacionamento específico. A Lua. Para que fique claro, o organismo feminino possui um alinhamento sincronístico intuitivo com uma rocha flutuando no espaço a quase 385 mil quilômetros de distância. Ela é uma mulher, um ser humano, bem aqui entre nós, em carne e osso, e algo nela também é planetário. Faça uma pausa e coloque a mão no coração. Você sente isso, esse corpo que você tem? Você tem um corpo, você vem de um corpo que possui uma conexão com um corpo celeste a centenas de milhares de quilômetros de distância. Há algo universal a nosso respeito, algo tão grande presente dentro de nós quanto o sistema solar. Quando você não pode ir a um evento que gostaria, às vezes você diz para quem vai estar lá: estarei com vocês em espírito. O que isso quer dizer? Que você não vai estar lá, mas vai. Sabemos exatamente o que você quer dizer. Às vezes, alguém que amamos morre e, na próxima vez em que estivermos em um lugar que costumávamos estar com aquela pessoa, podemos senti-la conosco. Como se a pessoa tivesse partido, mas ainda estivesse lá. Claro, ela está conosco em espírito. O corpo que você tem, esse que você tem na mão agora, é algo que está acontecendo dentro de você. Às vezes, as pessoas falam sobre o corpo como a fronteira externa do eu. Você tem um corpo e, então, dentro do seu corpo pode ou não haver um espírito, uma alma, um fantasma na máquina ou algo assim, dependendo da visão sobre essas coisas. Contudo, você possui o espírito, e o espírito se estende muitíssimo além do corpo. Seu corpo é algo que está acontecendo dentro de um fenômeno muito maior conhecido como você. Fundamental para esse fenômeno de ter um corpo é a nossa conexão inerente com o Sol, a Lua e as estrelas. As conexões são infinitas. De volta à Terra e aquele óvulo em particular. Ele veio na janela estreita de tempo daquele mês, mas não foi embora. Permaneceu e, quando sentiu que o espermatozoide estava próximo, enviou um sinal que o ajudou a nadar o último trecho, impulsionando-o para o que é conhecido como estado de hipermotilidade. Adoro isso. Algo dentro dela ajudou algo que saiu dele a atingir um estado de hipermotilidade. O sistema da mulher é altamente calibrado para protegê-la de invasores. Ela possui vários processos que podem ser estimulados na hora para pulverizar algo com ácido mortífero ou para cortar a cabeça de um espermatozoide. Ser letal. Ela é feroz, protetora e forte. Mas então o amiguinho, essa parece a palavra certa aqui, não é? Sobrevive, resiste, segue em frente, enquanto seus, de novo, vamos encontrar uma palavra, colegas. Colegas? Companheiros? Camaradas marinheiros? Marinheiros. É isso. Ele simplesmente segue em frente, enquanto aqueles com os quais ele começou a viagem estão sendo derrubados à esquerda e à direita. Mais de 200 milhões deles derrotados, mortos, perdidos. E ainda assim o amiguinho prossegue. Ele avança até chegar o momento em que está perto o suficiente do óvulo, que, por sua vez, sente a proximidade dele. Espera aí. O quê? O óvulo sente a proximidade dele? Sim, sente. O óvulo tem consciência? O óvulo percebe? Sim, exatamente. O óvulo sente que ele está perto e o ajuda. Vamos fazer uma interrupção e aproveitar isso um pouco. Há um momento em que o amiguinho já foi bem longe, com sua resistência, resiliência e progressão indomável. Gosto tanto dessa frase que vou repeti-la e colocá-la em destaque. Há um momento em que a progressão indomável dele o leva ao lugar onde ela não o trata mais como um invasor. Então, os mesmos sistemas que foram calibrados antes para cortar a cabeça dele, por meio de sinais químicos e uma orientação cuidadosa, trabalham para levá-lo ao seu destino. No final, aquele que o sistema dela não matou, confundiu, desgastou, explodiu com ácido mortífero ou que não ignorou por pura indiferença as chances insuperáveis que ele havia enfrentado, aquele foi ajudado no final de sua jornada. Como se o óvulo estivesse pronto para ele. Tudo isso aconteceu para fazer de você você? Aquele amiguinho lutou com unhas e dentes e superou as adversidades. Isso já aconteceu para você ser você. É por isso que histórias de pessoas que superam grandes adversidades nos comovem e nos inspiram.
É por isso que histórias de compaixão, cuidado mútuo, atenção aos vulneráveis mexem tanto conosco. Porque isso vem acontecendo desde o nosso início, no nosso início. Está integrado no tecido da criação. Essas duas energias, a energia de progressão indomável, que apenas segue em frente independentemente das adversidades, e a energia de escuta e sensoriamento que cuida daquele em perigo, estavam inextricavelmente entrelaçadas, trabalhando juntas, em harmonia, para cada um de nós ser criado. Essas energias são cósmicas, arquetípicas, sagradas, o yin e o yang da criação. Elas trazem a existência, mantêm tudo junto, conservam o equilíbrio. Temos escrito, cantado, discutido e observado a interação dinâmica entre essas duas energias ao longo de milhares e milhares de anos. E, para você ser você, elas se encontraram e se abraçaram. Não é à toa que você às vezes tem grandes sonhos para a sua vida. Não é à toa que você fica acordado à noite fazendo-se grandes perguntas. Não é à toa que às vezes você sente que seu coração vai explodir com a plenitude e a profundidade da vida. Antes mesmo de você nascer, as energias criativas mais primordiais do universo estavam se reunindo para trazê-lo à existência. Vamos fazer uma pausa aqui, porque algo aconteceu algumas páginas atrás que devemos retomar. Estávamos em plena atividade, seguindo o processo reprodutivo. O processo reprodutivo é uma expressão muito técnica, muito árida, muito sem vida, embora seja a que utilizamos para descrever o fenômeno absolutamente surpreendente da criação de um ser humano. É aonde quero chegar. Estava usando uma terminologia bastante direta da biologia, como espermatozoide, óvulo e motilidade, para descrever esse processo com a maior precisão possível. E poderia ter girado um pouco os botões e usado palavras como cromossomos, feromônios, células amiboides e macrófagos. Poderia até ter mencionado a ampola. E, com tantas terminologias e descrições, teríamos cada vez mais detalhes e informações de como cada um se tornou o que é. Porém, algumas páginas atrás, comecei a me referir à contribuição de seu pai como um amiguinho. E, às respostas de sua mãe às iniciativas dele, acrescentei um dela e um ela. Ao me referir ao espermatozoide como um pequeno amigo, isso é exato. Um espermatozoide mede 0,05 mm. A menor coisa que você pode ver a olho nu mede 0,1 mm. Então, sim, pequeno. Mas amigo, o espermatozoide não tem gênero. Ele é uma célula, e mesmo assim usamos ele. Dela e ela e dele e amiguinho. E, ao usar esses termos, fez parecer um pouco mais como uma história. A jornada dele, a força dela, os obstáculos que ele enfrentou e a ajuda que ela deu não são tecnicamente como você descreveria, mas, em outro nível, em outra esfera, conhecemos essa história. Não são descrições conflitantes. Elas se complementam, dançam juntas. Esse é um dos grandes dons da ciência. Desmontar as coisas, decompô-las em componentes menores, mostrar com precisão e detalhar como tudo funciona. E esse é um dos grandes dons da arte. Juntar coisas que você não teria pensado em conectar. São apenas um espermatozoide e um óvulo, mas você começa a falar deles como se fossem um homem e uma mulher, mas é absurdo e estranho. E ainda assim isso ressoa em algum lugar dentro de você. Você se pega pensando: continue, quero ver como isso termina. De volta à contribuição de hipermotilidade de seu pai, que alcançou o abraço ovular de sua mãe, e tal união constituiu um zigoto. E então, você sabe o que aconteceu? Estava lá, o zigoto cresceu. Ao longo de 9 meses. Um mês depois, o coração se forma. Depois de 2 meses, os ossos e o rosto tomam forma. 3 meses depois, já existem braços, pés e órgãos. 4 meses, o sistema nervoso está funcionando. 5 meses, os músculos se desenvolvem e o cabelo começa a crescer. 6 meses, consegue soluçar. 7 meses, consegue ouvir sons e reagir à luz. 8 meses, consegue perceber o cérebro dando grandes saltos de desenvolvimento. E, depois de 9 meses, consegue piscar e ter os pulmões funcionando sozinhos. Em 9 meses, um feto menor que um grão de arroz se tornou um ser humano com todos esses sistemas e órgãos totalmente integrados, com dedos das mãos e dos pés e a capacidade de soluçar. Foi disso para você? É um aumento espantoso de complexidade.
Dentro de cada mãe ocorre a transformação de algumas células no ser vivo mais complexo do universo, e isso acontece em 9 meses? E acontece o tempo todo? Em todas as mães de todos os lugares? Não é uma aberração, ou um caso isolado, como todos nós nos tornamos todos nós? Isso já aconteceu bilhões e bilhões de vezes? E continua acontecendo, ano após ano após ano? Se eu nunca tivesse ouvido nada disso e você me contasse, não sei se acreditaria em você. Que história espantosa! E essa história que você estaria me contando seria sobre o universo, biologia, cosmologia, planetas e sobre cada ser humano em todos os lugares, mas também você estaria me contando sobre você. E sobre mim. Às vezes, as pessoas falam de milagres como se alguns acreditassem neles e outros não. Como se o mundo estivesse em plena atividade e, então, algo acontecesse interrompendo aquela plena atividade normal e cotidiana, algo que tivesse infringido as regras, algo sem precedentes e, depois, as coisas voltassem ao normal. Como se houvesse uma quebra na rotina antes que as coisas voltassem ao normal. Não acredito em milagres dessa forma porque tudo é milagroso. Você, eu, tudo. Há algum precedente para isso? Houve uma explosão e, em seguida, 13 bilhões de anos de expansão? E fundamental para essa expansão é a ligação entre entidades semelhantes, átomos, moléculas, células, para gerar novas formas. O quê? E isso continua acontecendo, anos após ano após ano? O universo segue adiante, continua criando, continua se desdobrando. Claro que o termo técnico para tudo isso é milagre. E a luta em relação a isso? Nossa própria concepção se impregnou de luta. Ela quase o exterminou. Milhões e milhões deles morreram. Essa coisa, você, estava condenada desde o início, mas não foi o que aconteceu, porque você está aqui. Aquelas adversidades insanamente insuperáveis foram superadas. Você tem um sonho? Você está tentando mudar um sistema que está tão arraigado e não parece que será capaz de mudar nada? Você está tentando ajudar alguém e parece que todas as adversidades estão empilhadas contra você? Você já esteve aqui antes. A luta não é novidade. Está embutida em tudo, o que pode ser bastante desanimador. Ou você pode reler estas últimas páginas, porque eu estava justamente descrevendo a jornada de um espermatozoide nas trompas de Falópio. Foi legal, não? As lutas, as adversidades, o corte de cabeças de inúmeros camaradas dele por parte dela. Isso é o que torna a história tão boa, não é mesmo? A luta é o que a torna tão atraente. Sabemos disso há milhares de anos. A Bíblia começa com uma história sobre um povo chamado Israel, e Israel significa basicamente aquele que luta com Deus. Gosto disso. Soa verdadeiro. A luta é parte indissociável de tudo. É um convite para todos nós. De começar por aí. Claro que vai ser difícil. O que mais poderia ser? As adversidades estavam empilhadas contra nós desde o início. Mas você está aqui. Você é a resposta às adversidades. E ninguém está duvidando de que você esteja aqui. Bem-vindo à luta. Você está aqui porque sua mãe e seu pai se uniram, o que tem sido feito o tempo todo. E, quando eles se uniram, foi provavelmente, idealmente, por causa do amor. O amor os aproximou. O amor trouxe você. É assim que chamamos quando os seres humanos se unem. Então, como chamamos quando partículas, átomos e moléculas se unem? Se chamamos de amor o que acontece em estágios avançados das formas mais complexas, como sua mãe e seu pai e você e eu, devemos chamar de amor o que acontece antes, com formas menos complexas, como átomos e moléculas. É tudo por causa do amor? Todo esse ser, todo esse vir a ser, todos esses desdobramentos incessantes que continuam criando novas camadas e formas que o universo nunca viu antes. Amor é a palavra apropriada para tudo isso. Ao falarmos de como no final tudo o que importa são os entes queridos, e ao cantarmos que tudo de que precisamos é amor, estamos confirmando o que cada átomo e célula tem feito o tempo todo. E se Deus é o nome para ser em si, e amor é o que ele vem fazendo,